Olá, turma! A aula de hoje será sobre a síntese e crescimento do alúmen de potássio. Nossa agenda consiste de uma breve introdução, abordando os objetivos, os fundamentos teóricos, os materiais experimentais na forma de um fluxograma, apresentar as reações químicas, os resultados e os cálculos, assim como fazer uma breve descrição das considerações gerais. Na imagem ao lado, temos a fotografia do cristal de alúmen obtido em nosso laboratório. Introduzindo a nossa aula e descrevendo os objetivos. Os sais duplos são compostos cristalinos obtidos através de certas reações e pela cristalização conjunta de dois sais em solução aquosa. A estequiometria de um sal duplo é constante e definida. Quando os cristais são dissolvidos em água, a solução resultante apresenta as características dos íons que a constituem. Os sais duplos, geralmente, eles cristalizam de forma hidratada e geralmente contém um cátion monovalente, geralmente sódio, potássio ou amônio. Nós iremos utilizar o potássio e um íon trivalente, geralmente alumínio, crômio, ferro, titânio ou cobalto. Iremos trabalhar com o alumínio 3. E como contra-íon, um ânion, por exemplo, sulfato. A fórmula geral, então, pode ser representada como um metal monovalente, um metal trivalente, um ânion e as moléculas de água de cristalização. Dessa forma, o objetivo da nossa aula será sintetizar e obter de forma cristalina o alúmen de potássio, cuja fórmula é KAlSO4,2,12H2O. E também treinar algumas técnicas de preparação, de síntese e crescimento de cristais, bem como calcular o rendimento e percentual da síntese do composto obtido. Sobre os fundamentos teóricos, o alúmen de potássio, popularmente conhecido como pedra-ume, é o sulfato duplo de alumínio e potássio. É comumente encontrado na sua forma dodecaidratada como KAlSO4,2,12H2O. É um sal que cristaliza em octaedros regulares, com bordas planas e é muito solúvel em água. Encontra aplicação como mordente, ou seja, substância associada ao tingimento de tecidos, na preparação de lacas para aderir ao papel artesanal e na clarificação de líquidos, como agente floculante. É usado na purificação da água, no curtimento de couros, na fabricação de têxteis, como desodorante e nos cuidados pós-barba, por ser um adstringente e hemostático tópico. No slide a seguir, temos a análise térmica do alúmen de potássio. Curvas TG/DTG. TG significa termogravimetria e DTG a primeira derivada desta curva. Consiste de uma variação de massa em função da temperatura. O alúmen de potássio, ele funde-se a 92 graus Celsius, dissolvendo-se totalmente em sua própria água de cristalização. Ele perde 9 moléculas de água no primeiro intervalo de perda de massa, entre 50 a 170 graus Celsius, com pico máximo da DTG em 128 graus Celsius. Em seguida, perde mais 3 moléculas de água, entre 180 a 300 graus Celsius, com pico DTG em 258 graus Celsius. O sal duplo, então formado,
é estável até 700 graus Celsius. Acima desta temperatura, transforma-se numa mistura de óxidos. Na imagem a seguir, temos as etapas da síntese do alúmen de potássio. Inicialmente, foram cortados pedaços de alumínio metálico e pesados num becker de 400 ml, uma massa em torno de 1 grama. Esta massa foi pesada e anotada, encontrando-se um valor de 1,002 gramas. Em seguida, foram adicionados cerca de 50 ml de solução de hidróxido de potássio, 1,4 mol por litro, e agitado manualmente para que a reação entre o alumínio e o hidróxido de potássio acontecesse. Essa mistura, ela foi aquecida numa chapa de aquecimento suavemente até que todo o metal se dissolvesse e cessasse a evolução de gás e hidrogênio. E o sistema foi aquecido até total reação. Em seguida, o becker foi resfriado a temperatura ambiente e o resíduo obtido da reação do alumínio com o hidróxido de potássio foi filtrado para eliminá-lo, obtendo assim uma solução límpida, a qual foi adicionada 20 ml de ácido sulfúrico. Essa reação com o hidróxido de alumínio e potássio é uma reação muito exotérmica e deve ser feita num banho de gelo. A adição do ácido sulfúrico, ela deve ser lenta e gradativa, com muito cuidado, pois trata-se de uma reação exotérmica. Nesta reação, nós observamos a formação de um sólido branco, que é o hidróxido de alumínio, que deve ser agitado em constante movimento até total dissolução. Caso seja necessário, adiciona-se um pequeno excesso de ácido sulfúrico e filtra-se para obter uma solução límpida. Essa solução é uma mistura iônica de alumínio, potássio e sulfato, que deve estar supersaturada. Nessa nova imagem, nós temos os materiais necessários para o crescimento do alúmen de potássio. A solução, então, de íons foi transferida com auxílio de um bastão de vidro para um Erlenmeyer de 125 ml. Nós pegamos um pequeno germe de cristalização e amarramos num fio de teflon, pendurando e amarrando num clipe. Esse sistema foi então colocado dentro da solução preparada e deixado em repouso durante um certo intervalo de tempo, a fim de nós observarmos o crescimento do cristal. Aqui está escrito o endereço, o link do vídeo realizado no laboratório de química. Reações químicas. As equações abaixo mostram a sequência completa de reações envolvidas nesse experimento. Inicialmente, ocorre a reação do alumínio metálico com a solução de hidróxido de potássio, com a formação do tetrahidroxo aluminato de potássio e desprendimento de gás hidrogênio. É uma reação de óxido-redução. A segunda reação está relacionada com a adição de ácido sulfúrico, gerando um precipitado branco, o hidróxido de alumínio.
Com a adição de excesso de ácido, todo o hidróxido de alumínio é dissolvido. Trata-se de uma reação ácido-base, com formação de sulfato de alumínio e água. Uma vez obtida a solução iônica, nós iremos fazer a cristalização do alúmen de potássio. E, finalmente, a última equação é a equação iônica global da síntese do alúmen de potássio, que pode ser descrita da seguinte forma: os íons potássio, alumínio e sulfato no meio aquoso estão em equilíbrio com o germen da cristalização. Os cálculos do rendimento do alúmen de potássio. Na tabela a seguir, nós temos os dados da massa do papel alumínio, a massa do sal duplo esperada, a massa do sal duplo experimental e o rendimento. Para fazermos os cálculos, vamos considerar a massa molar do sal duplo igual a 474,4 gramas por mol e a do alumínio igual a 27 gramas por mol. Considerando então 1 mol do alumínio para 1 mol do alúmen de potássio, fazendo uma regra de 3, podemos calcular a massa esperada do alúmen de potássio, encontrando-se um valor de 17,605 gramas, um valor teórico. O cálculo do rendimento experimental, então, é baseado na massa do cristal obtido. Assim, 17,605 gramas do sal duplo está para 100%. 15,246, que foi a massa do cristal, está para Y, obtendo-se assim um rendimento de 86,6%. Considerações finais. Na preparação do alúmen de potássio, foi utilizado o papel alumínio como fonte de íons alumínio 3+, o qual foi dissolvido com solução alcalina de KOH, fonte de íons potássio, gerando uma solução de aluminato de potássio. Em seguida, esta solução foi adicionado ácido sulfúrico como fonte de íon sulfato, que no primeiro estágio provocou a precipitação do hidróxido de alumínio, um sólido gelatinoso branco, e posteriormente, em virtude da diminuição do pH do sistema, ocorreu a formação de uma solução contendo os 3 íons constituintes do alúmen desejado. A concentração da solução, então, continha os íons alumínio 3+, K+, e íons sulfatos. Ela foi concentrada por evaporação do solvente e o abaixamento de temperatura provocou a precipitação do alúmen de potássio. Neste experimento, então, um pequeno monocristal, descrito na parte experimental, foi utilizado para isolar um bonito cristal de alúmen de forma octaédrica que possui aproximadamente 1 centímetro de aresta. Esse cristal ele pode ser também dopado com pequenos volumes de metais de transição, por exemplo com crômio, e assim obter cristais coloridos. Assim, terminamos a nossa aula. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo.